Coronavírus avança em Vitória da Conquista e Jequié. Governador entrega obras e assina ordens de serviço em Itambé. Professores vencem isolamento e diferenças tecnológicas com o uso do rádio. E mais, no dia do ciclista, os cuidados na hora de pedalar. Terça-feira, 19 de agosto, o ESB Notícias começa agora. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao ESB Notícias. Aqui é informação, formação e conhecimento. Na manhã de hoje, prestadores que atuam no transporte de alunos e professores da rede municipal aqui de Vitória da Conquista fizeram uma manifestação. Eles saíram em carreata pelas ruas da cidade e cobram a reabertura do diálogo com a administração municipal e transparência na aplicação das verbas federais destinadas para o transporte na rede municipal de ensino. Desde o início da pandemia, os trabalhadores estão sem receber pelos contratos firmados com o município. A nossa equipe está acompanhando essa manifestação e na edição do ESB Notícias de amanhã, você acompanha com mais detalhes a situação difícil enfrentada por esses trabalhadores e suas famílias, bem como o posicionamento da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista. E o governador Rui Costa esteve ontem em Itambé para inaugurar a recuperação da BA-634, trecho de 24 quilômetros que liga Itambé à localidade de Tomba, no município vizinho de Ribeirão do Largo. O investimento foi de cerca de R$ 5.800.000. Rui Costa também inaugurou a Unidade Regional do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes, entregou pavimentação de ruas e assinou ordens de serviço. Depois de 2 tentativas frustradas pelo mau tempo, o governador da Bahia conseguiu pousar nesta terça-feira em Itambé. A primeira parada de Rui Costa foi na Unidade Regional do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes. Em seguida, o chefe do Executivo Estadual inaugurou o trecho de 24 quilômetros da rodovia BA-634. Fizemos essa recuperação, R$6 milhões, são 24 quilômetros que nós estamos entregando, mesmo em período de pandemia, de queda de arrecadação, a gente manteve os investimentos. Essa unidade que vai acolher as crianças e adolescentes em situação de risco, de maus tratos, porque nós temos que cuidar dessa meninada que, infelizmente, já teve o dissabor de ser maltratado no seu núcleo familiar, e precisa ser acolhida pela sociedade. Então, meus parabéns, sucesso no trabalho. É uma grande obra, mesmo que fisicamente pequena, mas o seu alcance, com certeza, é uma grande obra. Durante a visita, o governador ainda assinou ordem de serviço para a restauração de trechos da BA-263 com acesso ao município de Itambé. E também autorizou a assinatura de convênios do programa Bahia Produtiva, beneficiando a agricultura familiar, tanto do município de Itambé quanto do de Ribeirão do Largo e de toda a região sudoeste. Obras de pavimentação e ampliação no sistema de esgotamento sanitário também foram anunciadas. Segundo Rui Costa, elas são importantes, pois fazem diferença na vida das pessoas, inclusive em momentos de pandemia. Obra de esgotamento sanitário e obra de abastecimento de água são obras também que cuidam da saúde. No passado, os políticos não gostavam muito de fazer esgotamento sanitário. Por quê? Porque o esgotamento fica enterrado. E as pessoas não veem todo dia o esgotamento. Uma vez feito, as pessoas com o tempo esquecem da obra, mas a obra é fundamental para a saúde pública. Após as inaugurações, o governador conversou com a imprensa e esclareceu sobre o anúncio do Estado atuar nos estudos clínicos para o desenvolvimento da vacina chinesa contra a Covid-19. O que nós estamos fazendo é participar da fase 3 da pesquisa da vacina. Isso é diferente de vacinação para a população. Então não haverá vacinação neste momento para a população. Rui Costa também falou acerca do processo de retomada das voltas às aulas em todo o estado. Está tudo organizado. Agora, a data de início nós não definimos ainda, porque a taxa de contaminação ainda está alta na Bahia. O número de óbitos ainda estão altos. São
mais ou menos entre 50 e 60 óbitos diários que tem acontecido nas últimas semanas ou nos últimos meses. A agenda foi concluída em visita ao Colégio Estadual Polivalente, após o governador anunciar melhorias na infraestrutura daquela unidade. Agora a gente muda de assunto e fala sobre a pandemia do novo coronavírus. Em Jequié, os casos de Covid e óbitos em decorrência da doença estão crescendo e preocupam. Na reportagem de Samara Dias, todos os detalhes do avanço da doença na cidade. Durante a pandemia do novo coronavírus, a evolução do número dos casos confirmados de Covid-19 em Jequié chama atenção. O primeiro caso foi confirmado no dia 23 de março de 2020. Até o dia 11 de abril, ainda era apenas um caso. No final de abril, foram registrados 60 novos casos confirmados. A partir de então, os números começaram a crescer. No dia 1º de maio, eram 61 e no final do mês foram registrados 397 casos. O mês de junho já começou com 401 casos. No dia 30, já eram 903 casos confirmados. Em menos de 24 horas, a cidade registrou 55 novos casos e no dia 1º de julho já eram 958 casos confirmados. A evolução continuou e 29 dias depois, a cidade já registrava 3.245 casos confirmados. Até o dia 16 de agosto, já foram confirmadas 4.618 pessoas diagnosticadas com Covid-19 no município. Um grupo de professores e alunos da área de saúde da UESB Campus de Jequié tem acompanhado a doença desde o primeiro caso no município. O professor doutor Haroldo José Mendes é um deles e explica sobre a evolução dos casos de Covid-19 na cidade. De junho a julho, houve um aumento de 363% no número de casos. Em junho foram registrados 506 casos e no mês de julho, 2.342 novos casos. Veem que teve um salto muito grande. A título de comparação, nos 16 primeiros dias de julho foram notificados 1.200 casos e nos 16 primeiros dias de agosto já foram 1.373 casos, ou seja, um aumento de 14,4% comparando esse início de mês. Se a gente continuar nesse ritmo, a gente espera que o registro de número de novos casos em agosto supere o de julho. Para o professor doutor César Augusto Cassotti, que também integra a equipe, a subnotificação na cidade é grande. Que tem sido diagnosticados somente os casos graves da doença. Os testes estão sendo feitos nos casos mais graves. No início, hoje até ampliou um pouco mais, mas existe uma subnotificação muito grande ainda, né? Nós acreditamos. Para você ter uma noção, o Estado está conduzindo um estudo aqui no município com adolescentes da educação, do ensino médio, se não me falha a memória. E vários casos estão surgindo de pessoas que se contaminaram ou que estão contaminados e que estavam assintomáticos. Então, deve ter... tem estudos que dizem que para cada um caso confirmado, tem 4 a 5 não confirmados. De acordo com o secretário de Saúde de Jequié, Vitor Lavinsky, diversas ações para o enfrentamento do Covid-19 estão sendo realizadas desde o surgimento do primeiro caso. E as testagens são realizadas nas pessoas que apresentam alguns dos sintomas da doença. Não adianta a gente fazer uma testagem em massa sem nenhum tipo de critério, porque a gente pode estar desperdiçando recurso público, quando na verdade a gente poderia estar tratando a doença da forma correta. O número de óbitos em decorrência do Covid-19 também está em crescimento na cidade. A primeira morte foi confirmada no dia 1º de maio. No final do mês, já eram 13 mortes. No dia 1º de junho, foi registrada a 14ª vítima. E no dia 30, já eram 33 mortes. No dia 2 de julho, foi confirmada a 34ª vítima. No dia 31, 83 pessoas vieram a óbito.
No dia 1º de agosto foi confirmada mais uma morte e até o dia 16 de agosto foram registrados mais 25 óbitos. 109 pessoas perderam a vida para o Covid-19 em Jequié. A taxa de letalidade está de 2,36%. Essa doença, o Covid, ele tem uma taxa de letalidade e ela varia. Então, dependendo do número de casos, você tem um número de óbitos. Como nós temos um número de casos muito elevados, aqui a letalidade está em 2,36%. Então, de cada 100 pessoas contaminadas, 2,36% podem ir a óbito. Então, o número de óbitos daqui está alto em função do número de casos muito alto. Um dos motivos pelo crescente número de casos confirmados do Covid-19 é a baixa adesão do isolamento social, mesmo com as medidas de restrição comercial e de circulação de pessoas adotadas pelo governo municipal. A OMS ela preconiza como aceitável uma taxa de isolamento social entre 50% a 60% da população, e ideal acima de 60%. Em nenhum momento o Jequié alcançou 50% dessa taxa de isolamento social. Então é evidente que a população não está cumprindo essas medidas de isolamento, né? Mas a gente também não pode botar essa responsabilidade só em cima da população, né? A própria governo municipal, ele poderia lançar mão de algumas ações que ocorrem em outros municípios. A tendência é de que isso aumente. As medidas elas não estão sendo adotadas da forma adequada. A população, acho que ela não tem percebido a gravidade ainda dessa doença. A gente não consegue entender, eu acho que teria que ser feito alguns estudos para entender o que é que está se passando, que as pessoas estão se colocando em risco desnecessariamente. E a gente recebe Marcel de Souza, que vai comentar sobre essa situação lá em Jequié e também aqui em Vitória da Conquista. Marcel, seja bem-vindo. Situação complicada em Jequié, né? Pois é, Tiago. Obrigado para você que está nos assistindo. Seja bem-vindo aqui ao Web Notícias. A gente vai trazer para vocês, como o Tiago disse, esse panorama aqui em Vitória da Conquista e em Jequié. E a gente começa falando de Jequié. Vamos mostrar aqui na tela. Vocês vão conferir comigo esses dados atualizados da Covid-19 lá em Jequié. Tiago, olha só, Samara fez um panorama até o último dia 16 de agosto. Mas a gente traz aí o último boletim divulgado, né, da Covid-19. Esses dados a gente pegou pela CESAB, são dados disponibilizados pela CESAB, por isso está com a data de hoje, 19 de agosto. Lá em Jequié são 8.174 casos suspeitos, casos confirmados são 4.702, casos descartados 3.372, em quarentena 4.966, casos ativos 1.439, recuperados 3.162, e o número mais impressionante que tem lá em Jequié, Tiago, é essa questão dos óbitos, né? Porque, como você pode perceber, são 118 óbitos na cidade de Jequié. Dos 4.702 casos confirmados, 1.880 foram confirmados laboratorialmente e 2.822 confirmados por testes rápidos. Agora, Marcel, comenta pra gente, fala pra gente sobre esse crescimento de casos lá em Jequié. Pois é, os casos em Jequié estão crescendo assustadoramente. Agora, vocês vão perceber, eu vou mostrar a próxima tela aí, tem esses dados dos crescimentos dos casos em Jequié e depois eu vou mostrar, depois que falar de Jequié, quando a gente começar a falar de Vitória da Conquista, eu vou mostrar para vocês o crescimento dos casos aqui na nossa cidade. E Vitória da Conquista teve, na última semana, o mesmo crescimento equivalente a Jequié. Primeiro vamos falar de Jequié aqui, olha só. No dia 12 de agosto, foi quando eu estive aqui da última vez no Web Notícias, trazendo esses dados para vocês, Jequié confirmava 4.302 casos. Hoje, como eu já disse, a cidade tem 4.702 casos confirmados. São 400 novos casos, Thiago, em uma semana, uma média de 57 novos casos por dia lá em Jequié. E agora a gente vai falar dos óbitos lá no município. Vocês vão conferir comigo na próxima tela esse crescimento dos óbitos lá na cidade. No último dia 12 de agosto, Jequié registrava 104 óbitos registrados. Hoje, nós temos 118 óbitos, 14 óbitos em uma semana. Então, assim, um crescimento vertiginoso, um crescimento, assim, assustador no município de Jequié, que desde o começo da pandemia vem registrando números muito mais altos do que Vitória da Conquista. E em relação à ocupação de leitos, como é que está a cidade? Vamos ver a próxima tela, que é a ocupação de leitos. Lá, primeiro a gente vai falar, trouxe para vocês a distribuição desses leitos aí por hospital em Jequié. Lá em Jequié são 2 hospitais que estão recebendo os pacientes com Covid-19. Primeiro é o Hospital Geral Prado Valadares, lá são 38 leitos clínicos, 41 leitos adultos,
totalizando 79 leitos. E no Hospital São Vicente, lá de Jequié, são 40 leitos clínicos e 10 leitos de UTI adulto, totalizando 50 leitos. Na próxima tela, a gente vai trazer esse panorama de ocupação por hospital e a taxa geral de ocupação na cidade. No Hospital Geral Prado Valadares, são 19 leitos clínicos, 95% deles estão ocupados. Dos 27 leitos de UTI, 89% deles estão ocupados. Já no Hospital São Vicente de Jequié, são 40 leitos clínicos, como eu já disse, 50% deles estão ocupados. E dos 10 leitos de UTI, 20% de ocupação. E aqui, Tiago, a gente tem um panorama mais ou menos do número de pacientes que estão internados lá. São 96 leitos, 96 leitos somando, volto a repetir, clínicos de UTI nos 2 hospitais, 67% de ocupação. E lá em Jequié são 64 pacientes internados. Lembrando que esses dados foram divulgados hoje pela manhã por volta das 10h30 pela CESAB no painel do coronavírus que o governo do estado vem aí disponibilizando para a gente. Agora, Marcel, também tem que lembrar que esse pessoal que está internado em Jequié não é só de Jequié. Jequié também recebe de outros municípios aí da região. Isso. E a gente percebe, Thiago, que esses números da Covid-19 em Jequié, eles vão crescendo assustadoramente nos últimos dias. E como vocês puderam perceber na matéria de Samara, nessa linha do tempo que a gente montou desde o início da pandemia até hoje, o problema é que a população não está aderindo ao isolamento social. E em muitas cidades do Brasil, isso está ocorrendo. O professor falou na matéria que Jequié nunca atingiu aí os 50% da taxa de isolamento social. Vitória da Conquista também ficou nessa faixa. O máximo que Vitória da Conquista atingiu foi em torno de 55%, 60%, desde quando a gente começou a pandemia, que a gente mostrava esse dado aqui. Então, é importante a população fazer a parte dela, mesmo com o comércio aberto. Se não tem necessidade de ir na rua, é melhor não ir, fique em casa, mas se for sair, use máscara. Mas o ideal mesmo é não sair de casa. Agora, Marcel, e Vitória da Conquista? Como é que está a situação aqui? Vamos falar agora da nossa casa, aqui da nossa cidade. Vamos ver na próxima tela aí o boletim atualizado da Covid-19 aqui em Vitória da Conquista. Os casos notificados só crescem, são 22.857. Casos confirmados, Vitória da Conquista está chegando, Thiago, a 3.970 casos, 1.028 confirmados laboratorialmente, 2.942 por testes rápidos. Pelo ritmo que a gente está encaminhando, depois que a gente falar disso aqui, eu vou mostrar para vocês a confirmação disso. Até amanhã, a Conquista pode chegar aos 4.000 casos confirmados. Então, esse é um dado que a gente vai confirmando logo mais na próxima tela, vocês vão ver. Mas antes disso, deixa eu terminar de mostrar os dados aqui. Descartados já são 11.401, em investigação 4.585, em recuperação 401. Os recuperados, que é o número que a gente gosta muito de mostrar aqui, são 3.481 recuperados da Covid. E uma notícia boa, pelo menos, nas últimas 24 horas não foi registrado nenhum óbito aqui em Vitória da Conquista. Ontem eram 88 óbitos e hoje também é 88. Mesmo assim, os números ainda continuam altos dos óbitos, Thiago. E em relação, Marcel, ao crescimento de casos e óbitos aqui em Vitória da Conquista, como é que está também essa situação? Pois é, agora que vocês vão ver comigo aqui, Thiago, essa questão que eu falei que até a gente pode chegar aos 4.000 casos confirmados aqui no município. Olha só como é que essa tela está parecida com a de Jequié, né? 3 casos a mais. No dia 12 de agosto, quando eu estive aqui pela última vez no Web Notícias trazendo esse panorama para vocês, nós tínhamos 3.567 casos confirmados. Hoje já são 3.970, como eu disse no último boletim. E agora vem a semelhança com Jequié, olha só. São 403 novos casos em uma semana. Jequié foram 400. Uma média de 57 novos casos por dia. Ou seja, se a gente seguir essa média aqui, até amanhã nós vamos chegar assim aí aos 4.000 casos confirmados em Vitória da Conquista. Então, cada vez mais que há uma flexibilização dessas medidas, a tendência é que esses casos aumentem, né? Sim, a nossa média de casos diários, logo no início do mês de julho, era de 20, 21 casos, 22. Hoje a gente já está aí com mais do que o dobro, né, do número de casos por dia, a média de novos casos por dia. E se a gente persistir com essa média, aí, os números vão aumentar cada vez mais aqui em Vitória da Conquista. Então, como você disse, quanto mais flexibiliza, mais o número de casos aí vai aumentando na cidade. Agora, Marcel, em relação à taxa de ocupação de leitos aqui na cidade, como é que está? Vamos lá para a próxima tela que vocês vão conferir. Antes da taxa de ocupação de leitos, só para a gente abordar os óbitos aqui que eu coloquei, para também comparar com o Jequié. Sim. Os óbitos aqui em Vitória da Conquista é um número mais reduzido. Claro, porque em Jequié a pandemia avançou muito mais rápido, primeiro lá do que aqui em Vitória da Conquista. E lá teve até toque de recolher, né? Várias vezes. Então, são casos diferenciados na questão dos óbitos. Então, aqui em Vitória da Conquista eram 82 no último dia 12, hoje já são 88, são 6 óbitos registrados do dia 12 até hoje aqui na cidade. Aí agora, se a gente fala dessa ocupação de leitos, Thiago, que aqui em Vitória da Conquista, nos últimos dias, essa ocupação vem reduzindo bastante. A gente vai mostrar para vocês aí essa distribuição, que a gente sempre fala, mas é sempre bom lembrar para você que está nos assistindo
onde esses leitos estão alocados. No Hospital Geral de Vitória da Conquista, são 38 leitos clínicos, 41 leitos adultos, são 79 leitos lá o total, no Hospital Geral. No Hospital São Vicente, aqui de Vitória da Conquista, são 40 leitos clínicos adultos, 10 leitos de UTI, 50 leitos no total. No Hospital das Clínicas, do HCC, são 20 leitos clínicos adulto, 20 leitos de UTI, adulto também são 40 leitos. Próxima tela a gente vê essa ocupação que o Thiago falou, que aqui em Vitória da Conquista a ocupação deu uma reduzida da última vez que eu vim aqui, vocês vão perceber mais naquela tela que a gente mostra por hospital. Primeiro vamos falar aqui dos dados divulgados pela Prefeitura no último boletim. São 70 leitos de UTI, 62% ocupados, e dos 98 leitos clínicos, 44%. Essa taxa caiu em torno de 20% em uma semana, que semana passada eu estive aqui, eram 64% de ocupação, hoje 44%. Na próxima tela, Thiago, a gente vai ver os dados da CESAB, que foram divulgados hoje também, por volta das 10h30, olha só. São 70 leitos de UTI em Vitória da Conquista, 66% ocupados e 98 leitos clínicos, 46% ocupados. Então, vocês estão percebendo que nos últimos dias os dados da Prefeitura e da CESAB estão tendo cada vez menos divergência nessa questão aí da ocupação de leitos. Aí na próxima tela a gente vê aquela ocupação geral aqui em Vitória da Conquista. Aí a gente vai ter uma noção de quantos pacientes internados e como é que está a situação. São 169 leitos, essa taxa aqui, esse dado, é a soma dos leitos clínicos e leitos de UTI. Desses, 54% deles estão ocupados. Esse 54% aqui equivale a 91 pacientes internados aqui em Vitória da Conquista com a Covid-19, Thiago. Então, você não colocou para a gente hoje a curva, mas a curva continua ascendente aqui na cidade. Sim, ascendente. Né? E assim, em Vitória da Conquista, a gente está tendo uma certa estabilidade no número de casos confirmados. A cada dia nós temos em torno de 50, 60 casos confirmados por dia, e a tendência é que esses números aumentem cada vez mais aqui na cidade. E aí, na próxima tela, a gente vai ter uma noção, Thiago, dessa questão da ocupação de leitos. E eu vou chamar a atenção para um detalhe, que sempre os leitos de UTI do Hospital São Vicente estão sempre nessa situação vermelha aqui, né? 80% dos casos varia no mínimo em 70%, 80%, já chegou até 95% por conta do número menor de leitos de UTI, já que ele, dos 3 hospitais, é o que tem menos quantidade de leitos de UTI. Lá, os leitos clínicos, a ocupação dos 40 leitos clínicos, 40% deles estão ocupados. Voltando aqui, no Hospital Geral de Vitória da Conquista, dos 38 leitos clínicos, 53% ocupados, dos 40 leitos de UTI, 68% ocupados. No HCC, são 20 leitos clínicos, 45% ocupados, e dos 20 leitos de UTI, 55% ocupados. O que alivia um pouco a gente, o que anima um pouco a gente, Thiago, é que esse painel hoje está mais azulado, né? Como a gente volta a dizer, toda vez que a cor começar a vermelhar aqui nesses números, nessas porcentagens que a gente apresentar a vocês, é que a situação aqui de ocupação de leitos em Vitória da Conquista está se agravando um pouco mais. Então, ultimamente, cada vez menos tem aparecido números vermelhos aqui no nosso painel. Isso é uma notícia boa, mas não significa que devemos afrouxar aí, né, abrir as mãos, abraçar, continuar respeitando as medidas, abraçar essas medidas que são importantes, né, para o cuidado não só com a gente, mas também com o próximo. Marcel, muito obrigado. Obrigado, Thiago. Marcel que volta na próxima quarta-feira trazendo os dados da Covid-19 aqui em Vitória da Conquista. Vamos agora ver como é que fica tempo e temperatura para a Vitória da Conquista e outras cidades da região. Céu nublado na maior parte do tempo em Vitória da Conquista. Pode chover leve e rápido em apenas alguns lugares da cidade. A mínima é de 14 e a máxima de 24 graus. Vamos saber agora como ficam o tempo e a temperatura para outras cidades da região. Na cidade de Brumado, céu aberto na maior parte do dia, mas deve chover leve. A temperatura mínima é de 17 graus e a máxima de 28. Chove leve em Itapetinga. A menor temperatura na cidade é de 17 graus e a maior de 27 graus. Em Jequié também chove leve na cidade e o céu segue nublado. Os termômetros oscilam entre 16 e 26 graus. No próximo bloco, você vai ver um projeto que oferece aulas por meio das ondas do rádio e também os cuidados na hora de pedalar. Em um instante só, o ESB Notícias volta já. A pandemia do coronavírus é um momento difícil, mas você não está só. O governo do estado lançou o Telecoronavírus 155. Se você tiver dúvidas ou apresentou alguns dos sintomas, é só discar 155. É de graça.
De 7 até às 19 horas, voluntários especializados na área de saúde estão prontos para te atender e orientar com toda a segurança. Telecoronavírus 155. É a Bahia contra o coronavírus. Você que está se preparando para o Enem não pode perder a nova faixa educativa da TV UESB. Hora do Enem. Dicas, informações, resolução de questões e muito mais. De segunda a sexta, às 11h15, aqui no seu canal 4.1. TV UESB com você na Hora do Enem. Informação, formação e conhecimento. Realização TV Escola. O UESB Notícias está de volta falando sobre educação. Um projeto da Rede Municipal de Rui Barbosa, na Chapada Diamantina, tem vencido o isolamento social e diferenças tecnológicas com o uso do rádio. Pois é, lá no município, os conteúdos pedagógicos são levados aos mais de 4.000 alunos pela FM. Alternativa encontrada para que os alunos não fiquem sem aulas na pandemia. Veja na reportagem de Aline Ferraz. Educação ao pé do rádio. Esse é o título do projeto da Rede Municipal de Ensino do município de Rui Barbosa, no coração da Chapada Diamantina, que tem levado pela frequência da FM 103.7 os conteúdos pedagógicos para mais de 4,8 mil estudantes das 42 escolas públicas da cidade. Essa foi a alternativa encontrada para que todos os alunos acompanhassem os estudos durante a pandemia. Esse projeto ele surge como um acolhimento para poder você ver como é que o aluno está, você poder ajudá-lo, você poder entender nesse momento tão difícil da vida de cada um deles. O projeto ele traz assim uma luz para aqueles que não têm acesso à internet, não têm tecnologia avançada, não usa o WhatsApp, não tem celular. Então o rádio ele é um meio de comunicação muito antigo, mas nos dias atuais ele está muito presente na realidade das famílias, tanto da zona rural como da zona urbana. O projeto Ao Pé do Rádio é mais uma alternativa para as mudanças impostas com a pandemia e que consegue alcançar toda a comunidade escolar da zona urbana e rural do município de Rui Barbosa, uma experiência que tem sido bem recebida pelos alunos. Ele nos proporciona boas atividades e também eles nos ajudam a não ficar parado em tempos de pandemia sem poder ter as aulas presenciais. Eu particularmente gosto muito do programa, é um ótimo programa, a professora nos ajuda no grupo via WhatsApp, onde ela sacia as nossas dúvidas e é muito legal este programa. A Jaine Oliveira também avalia os resultados alcançados com o ensino pelas ondas do rádio. O programa Educação ao Pé do Rádio tem me ajudado muito. Além de ouvir, realizar as atividades, eu posso tirar algumas dúvidas sobre o tema, porque é um quadro no programa, que abre espaço para os alunos debaterem, fazerem perguntas, algo que não saibam, que não entenderam sobre o tema. Então ele é muito organizado, comprometido com nós alunos. É prático, porque todo mundo deve ter um rádio em casa. Esse programa é sensacional, Veio em boa hora, é de suma importância para nós, é nota 10. De acordo com dados do IBGE, na Bahia, mais de 1,5 milhão de casas ainda não têm acesso à rede, o que representa 30% dos domicílios existentes no estado. Um problema para o acesso ao ensino remoto em tempos de pandemia. Para os professores da rede municipal, o projeto tem promovido a inclusão de milhares de alunos no processo ensino-aprendizagem e alcançado bons resultados. E nós sabemos que o rádio ele é uma mídia comunicativa, é um meio tecnológico da telecomunicação e que tem aí a sua função primordial chegar a diversos lugares. Então, com o uso do rádio, os nossos alunos que têm as suas moradias fixadas na zona rural, ou seja, em localidades de difícil acesso ao uso da internet, estão tendo a oportunidade de também poderem dar continuidade aos seus estudos. Todos os conteúdos elaborados, ele tem como base temas transversais, são temas relevantes que vão beneficiar o seu desenvolvimento. Mesmo que estando distante, eles possam
compreender sobre vários assuntos recorrentes, assuntos que estão sendo atuais. Além disso, é uma forma de estreitar os laços com os nossos educandos, nesse período, nesse momento tão difícil de distanciamento social. Vai começar o programa Educação ao Pé do Rádio. Educação ao Pé do Rádio, vem, que é hora de aprender. Que bacana, né? Nem toda casa tem internet, mas toda casa tem um rádio. Parabéns ao pessoal de Rui Barbosa pela iniciativa e que sirva de exemplo para outros municípios. E hoje é o Dia Nacional do Ciclista. A data tem o objetivo de refletir a segurança do ciclista e a importância da bicicleta como transporte ecológico. Na reportagem de Cristiane Santana, saiba como incluir as pedaladas em sua rotina de forma segura. Elas estão expostas nos estabelecimentos responsáveis pelas vendas. São para todas as idades e todos os gostos. Nesta loja, por exemplo, nos últimos 3 meses, a procura pela bicicleta aumentou em quase 50%. As pessoas, elas procuraram na bicicleta como uma válvula de escape, para sair dessa crise, Em casa, às vezes, a pessoa está sem fazer nada, a pessoa perdeu um pouco a liberdade. Então, elas acharam na bicicleta, de um certo modo, uma válvula de escape. E apesar de já ter um público definido, a procura mostra que a clientela está cada vez mais diversificada. Olha, todos os públicos procuram a bicicleta. A maioria procura para iniciar o esporte, que é o MTB, para a trilha. Tem uma boa parte também que usa para o dia a dia, para o trabalho, no seu dia a dia. Uma boa parte também compra para passeio, no final de semana, passear com seu filho, com sua esposa, dar uma volta ali básica. É bem verdade que o ciclismo tem caído no gosto popular de Vitória da Conquista. Segundo a Associação dos Ciclistas do Sudoeste, são pelo menos 15 mil associados até o momento. As pessoas têm visto na bicicleta uma boa oportunidade de continuar praticando atividade física durante a pandemia. Mas antes mesmo de você pegar sua bicicleta e sair pedalando por aí, é importante obedecer a alguns critérios. Primeiramente, o cuidado com a saúde. Procure um médico, faça sua avaliação, para poder evitar qualquer tipo de problema, e ele vai te orientar melhor nesse sentido de se cuidar de sua saúde antes de entrar no ciclismo. Além disso, tem os cuidados de segurança própria, que são os EPIs de segurança. Luva, capacete, o óculos e a roupa adequada para poder fazer o ciclismo. Tem também cada bicicleta necessária para cada tipo de atividade, para passeio, para treinamentos mais como atleta. Exatamente. Isso aí vai partir de uma necessidade de cada um. Tem pessoas que preferem o ciclismo de estrada, que é esse modelo que eu estou usando aqui. Tem pessoas que preferem o mountain bike, que é usado em trilhas, Aí vai depender do gosto de cada um, a familiaridade que cada um tem com cada tipo de esporte. E dentre os equipamentos de segurança já conhecidos, uma nova ferramenta de proteção necessária nos tempos atuais gera polêmica, a máscara. Mas como usá-la de forma adequada? Isso dificulta bastante, então se tornou até que inviável no treinamento fazer essa utilização. Embora existam máscaras com menos resistência, mas mesmo assim o pessoal tem sentido dificuldade. A melhor orientação seria todos usarem máscara. De que forma? Vai parar em algum ambiente para comprar uma água, vai parar em alguma oficina para fazer um reparo na bike, vai parar para ter contato com outra pessoa, coloque a máscara. Em treinamento, não é necessário. Outra preocupação de quem pratica a atividade, os espaços disponibilizados para o ciclismo. É importante conscientizar quem é adepto do esporte e quem é responsável por melhorar estes espaços. A ciclovia é um ótimo espaço para o ciclista, mas aquele ciclista que vai trabalhar, que está a passeio, que vai fazer o seu ciclismo por hobby. Tem uma peculiaridade daquele ciclista que faz o seu treinamento esportivo, que é um treinamento de alto rendimento. Uma ciclovia, ela é feita para andar em no máximo 20 km por hora. Então o ciclista que vai fazer um treinamento de alto rendimento, em média, essa velocidade passa dos 60. Então o que precisamos dos órgãos competentes é justamente isso. Sentar com a associação de ciclismo, saber qual é a nossa necessidade e fomentar espaços específicos para esse tipo de treinamento.
Tá aí dicas importantes para você que gosta de pedalar. Parabéns a todos os ciclistas por esse dia. E você que não é ciclista, seja também, pois as bicicletas são ótimas opções para quem busca um estilo de vida mais saudável. E sendo ciclista, pedestre ou motorista, o mais importante é o respeito. Então, vamos respeitar os espaços destinados para cada um. E o ESB Notícias fica por aqui. Para rever os nossos telejornais, acesse o nosso canal no YouTube. Você pode mandar sua sugestão entrando em contato com a gente pelo nosso WhatsApp, 3424-8763. Obrigado pela companhia e até mais.